Nós vamos passar a mensagem dessa noite. Eu gostaria de convidar vocês todos para abrirem lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer a nossa leitura inicial no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7. Versículos 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14. Acharam? Vamos lá, vamos ler esses dois versículos de pé? Eles dizem assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esses dois versículos. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te rogamos pela tua palavra que foi aberta, lida agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite, pela meditação nela, que o Senhor possa falar aos nossos corações, edificando o teu povo, e também, Pai, se esse for o teu propósito nessa noite, que almas possam estar conhecendo a Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal, que o Senhor possa falar ao coração de pessoas também que ainda anseiam, que necessitam da salvação, da vida eterna, que hoje mesmo eles a possam encontrar, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podem se sentar. Às vezes, quando a gente começa a meditar alguma coisa na palavra de Deus, certos assuntos são tão amplos, tão vastos, tão grandiosos, que fica muito difícil a gente pregar sobre eles. Ou a gente acaba fazendo aquelas pregações enormes, ou você acaba dividindo. Então, eu creio que nós vamos ter 3 pregações nessa linha. Não hoje uma só, tá bom? Para poupar os irmãos, os amigos, mas nós vamos falar sobre o que é a vida eterna. A vida eterna é um assunto amplo, até pela extensão dela. Se é eterna, né? Tem muito o que falar sobre isso. Mas a Bíblia também ensina muita coisa a respeito dela. Então hoje nós vamos ficar com o básico, tá bom? Vamos meditar sobre o que é a vida eterna. Nós lemos aqui, nesses versículos, nesses 2 versículos, que vão servir assim para abrir a passagem para o nosso assunto. Nós vemos Jesus dizendo que existe uma porta larga, essa passagem é bem conhecida, um caminho largo que conduz à perdição, e um caminho estreito, uma porta estreita, um caminho apertado que leva à vida. É lógico que essa vida que ele está falando aqui é a vida eterna. Eu acredito que você pode compreender isso pelo contexto, né? Embora não apareça a palavra eterna aqui, mas muitas vezes a palavra de Deus menciona simplesmente a vida, num sentido espiritual, onde você pode entender que ele está se referindo àquela vida eterna, não a vida corporal, física, terrena, passageira que nós temos aqui. Mas ele diz que há poucos que encontram essa porta. E, consequentemente, nós podemos dizer que poucos são os que encontram a vida eterna. Se eles não encontram nem a porta para entrar, é lógico que não vão encontrar o caminho.
e muito menos o destino final. Tá? Visualize, você tem uma porta pela qual você tem que entrar para seguir um caminho que vai chegar num destino. Esse destino é a vida eterna. Esse caminho que conduz à vida eterna precisa ser adentrado por uma porta. Se a pessoa não encontrar a porta, não tem como chegar à vida eterna. Mas nós podemos dizer que há, de fato, tão poucos que encontram essa porta, que há poucos que sequer sabem o que é a vida eterna. Eu convido você a refletir um pouquinho sobre o que você tem ouvido em termos de pregação por aí. Eu espero que, se você tem ouvido boas pregações, bons estudos, você tenha ouvido pelo menos uma boa porção de coisas referentes à vida eterna. Mas o que a gente mais vê hoje em dia são pregações que focam essa vida. Não se fala de vida eterna. A vida eterna mesmo não é ensinada, muito menos como chegar a ela. O evangelho tem sido deturpado, onde os púlpitos têm sido ocupados, e as pessoas estão preocupadas em pregar coisas relativas a essa vida e coisas materiais. Tá? Eu não quero descartar que essa vida tenha relação com a vida eterna, até porque isso é talvez o ponto central do que nós vamos ver hoje. Mas as pessoas não sabem, uma grande maioria das pessoas não sabe o que é vida eterna, porque não ouve falar, porque não dá atenção, porque não se interessa, porque não pregam, por vários motivos. E essa é uma questão mais do que importante. É fundamental conhecer o que é a vida eterna. Conhecer e para assim poder avaliar se você tem a vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de salvação. Somente aquele que é salvo da condenação é que tem a vida eterna. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso na semana que vem. Vamos entrar em alguns detalhes desse aspecto, se Deus nos permitir. Mas você tem que olhar para a importância desse assunto para avaliar se você tem, de fato, a vida eterna ou não. E se você não tem, para saber como e onde buscar. Porque não importa o quanto você viva bem aqui, nessa vida. Talvez você viva aqui 70, 80, 90, 100 anos. Talvez você viva bem, com saúde, com família, com conforto. E até talvez com muito dinheiro. Mas essa vida terrena, ela vai acabar. Ela não é a vida eterna. E aí? Como é que vai ficar? Então, todas as pessoas precisam pensar a respeito da sua vida. Se ela tem meramente vida física, essa vida passageira, ou se ela tem vida espiritual, se ela tem vida eterna. Mas como saber se tem, se você não souber o que realmente é aquilo? Então você já está convidado a prestar atenção no que nós vamos ler e meditar hoje e nas próximas 2 semanas, tá bom? É claro que quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de alguma coisa que vai se estender após a nossa morte física aqui.
Nós não estamos falando, a Bíblia não fala que nós não vamos morrer. Ao contrário, lá em Hebreus, nós lemos que ao homem está ordenado morrer uma vez. E vindo depois disso, o juízo. Todos nós, salvo raras exceções, vamos passar pela morte. Raras exceções, eu digo Elias, que foi arrebatado. Quem mais foi arrebatado? Enoque, lá, bem no comecinho da Bíblia, né? Então, bom, como foi isso? Deus não ceifou a vida dele, mas ele foi levado. Ele andou com Deus e foi levado para a presença de Deus. Mas a regra geral é que todos nós vamos experimentar a morte. Ou você vai morrer de velho, ou você vai morrer de acidente, ou assassinado, ou por doença. De algum jeito nós vamos morrer, gente. Essa é uma verdade que nós não podemos fugir a ela. Ninguém pensa aí que vai ficar para semente. Todos nós vamos morrer, tá certo? Você novinho aí, você menino, menina, você vai morrer. Não precisa se assustar, que não estou dizendo que você vai morrer hoje, não. Mas um dia você vai morrer. A questão da vida eterna, então é lógico que ela está falando de alguma coisa que vai além, ela transcende esse momento da nossa morte física. Ela vai além do tempo. Preste atenção, é muito importante que a gente entenda certas coisas que a Bíblia diz. Quando ela se refere a essa vida espiritual, ela fala de vida eterna. O que é a eternidade? Uma coisa que não tem fim. Certo? Mais literalmente, e isso se aplicando a Deus, é que não tem nem começo e nem fim. Sempre existiu, sempre vai existir. Mas quando fala de nós, criaturas, que tivemos um começo, um princípio em Deus, nós temos uma eternidade pela frente. Nosso corpo volta ao pó da terra e o espírito volta a Deus que o deu. Nós vamos dar contas a Deus e, bom, nós vamos ter um destino. Condenação eterna, sofrimento eterno, é isso que a Bíblia fala, ou vida eterna, regozijo eterno. Estar eternamente com Deus, estar eternamente na presença de Deus. Então, isso não é por um tempo. Note bem, a vida eterna, ela fala de alguma coisa que transcende o tempo. É além do tempo. Quando a gente morrer, para de contar tempo. Você não vai contar, eu já estou aqui há um século no céu. Eu não vou contar mais o tempo, porque o tempo foi criado por Deus para nós aqui, porque nós temos uma limitação. Nós não vamos precisar mais contar tempo. Dias, meses, anos. Não vamos ficar mais velhos, nem ter que ficar buscando um jeitinho de rejuvenescer. Nós vamos estar em corpos diferentes, corpos glorificados, mas isso é assunto para a terceira pregação. Em Romanos 6, Romanos capítulo 6, no versículo 22, nós lemos assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Então, aqui Paulo está se referindo à vida eterna como aquele momento, né, além da nossa morte. Aqui nós estamos libertados do pecado, ele está falando aqui o salvo, que tem a vida eterna, ele é liberto do pecado, ele é feito um servo de Deus, ele tem o seu fruto, quer dizer, o resultado disso na sua vida, voltado para santificação, para consagração, separação a Deus, dedicação da nossa vida para a glória de Deus, e por fim o que espera por nós é esse grandioso momento de adentrar a vida eterna. O momento em que nós deixamos esse corpo e nós vamos viver eternamente com Deus. Então, quando se fala de vida eterna, nós estamos falando, sim, de algo que vai se estender eternamente, claro. Mas uma coisa que poucos entendem, e que talvez alguns mesmo que compreendendo não assimilam isso para a prática da sua vida, é que a vida eterna começa aqui. A vida eterna não começa na nossa morte. Bom, aqui terminou a minha vida terrena e aqui começa a vida eterna. Embora Paulo diga aqui em Romanos 6:22, que nós acabamos de ler, que por fim a vida eterna, é que ele diz, cumprido todo esse período de santificação a Deus, servindo a Deus aqui, o que nos aguarda? Vida, vida, vida. Não condenação, condenação, condenação. Você está falando para alguém salvo. Mas ele não está dizendo que a vida eterna vai começar na nossa morte. A vida eterna começa aqui. Você que já é salvo, você já está vivendo a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Em 1 João 5, na primeira carta de João, capítulo 5, nós lemos o versículo 13, também muito conhecido, mas talvez você não veja por esse aspecto, muitas vezes que você lê esse versículo. Mas João escreveu assim, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, tá? Note bem, aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tereis a vida eterna. Li certo? Claro que não. Não é futuro. Ele diz, vocês que creem, né? Eu escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus, vocês que creem no Filho de Deus, vocês que creem em Jesus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, nós os que cremos no Senhor Jesus, nós já temos a vida eterna. Nós já estamos nela. Nós não vamos ainda ter, né, uma vida diferente. Não, nós já fomos vivificados pelo Espírito de Deus. Nós já recebemos o dom da vida eterna. Nós já temos esse presente de Deus.
Então, as palavras de João aqui são para que nós possamos ter a compreensão, podermos avaliar e termos testemunho em nós mesmos de que nós, os que cremos em Jesus, que nós possamos ter essa convicção gostosa, esse conhecimento, essa compreensão de que nós temos a vida eterna. E para que nós creiamos, confiemos ainda mais no nome do Filho de Deus. Permaneçamos nessa fé. Nos fortaleçamos nessa fé no nome de Jesus. Por que isso é importante? Ou em que momento nós recebemos a vida eterna? Quando é que a vida eterna começou? No momento em que nós cremos em Jesus. No momento em que Deus agiu na nossa vida, agiu na nossa alma, no nosso coração, de modo que nós tivemos a nossa compreensão aberta e o nosso desejo voltado para o Senhor. Houve uma transformação, uma regeneração. Nós nascemos de novo, nascemos espiritualmente, para agora sim nós sermos novas criaturas. Você é uma nova criatura? Você tem a vida eterna? Se você verdadeiramente não só ouviu falar e entendeu, mas se você de verdade compreendeu o que Cristo fez, se você verdadeiramente confiou naquilo que Jesus fez na sua obra redentora, se você verdadeiramente foi transformado por esse conhecimento, é porque você nasceu de novo, é porque você é uma nova criatura, é porque você tem a vida eterna. Ela começa aqui, em crer em Jesus. Note, quem é que pode saber se tem a vida eterna? Aquele que crê no nome do Filho de Deus. Lembra aquele versículo que nós lemos lá no comecinho? Tem aquele caminho estreito que leva à vida eterna, aquele caminho, para você entrar naquele caminho, tem que passar por onde? Tem lá uma porta, pela qual você toma o caminho da vida eterna, Essa porta estreita, esse caminho estreito, eles estão representando justamente Jesus. É o único caminho. Jesus é o caminho. Ele é essa porta. Embora muita gente ouça falar a respeito de Jesus, mas não consideram Jesus como o único meio de chegar à presença de Deus. Não encaram Jesus como realmente por quem eles podem ter vida eterna. Muitas pessoas buscam Jesus, mas olhando só para essa vida aqui, porque é só o que eles enxergam. E talvez alguém hoje aqui esteja pensando nisso. Você só enxerga essa vida. E essa vida vai passar. Mas o Criador, o meu Criador, o seu Criador, que é o mesmo Deus, o único Criador de todas as coisas, esse Deus estabeleceu uma vida espiritual, que por causa do pecado se perdeu, mas que por meio de Cristo, pela fé no Senhor Jesus, nós podemos ser religados a Deus. Daí vem religião. Religar. Para ter vida eterna, precisa passar por essa porta, Cristo. A porta
não é o seu caráter. Esses dias eu li uma coisa que eu achei interessante. A diferença está não na qualidade, mas na nossa condição. De forma que existem, humanamente falando, existem salvos que são piores, em termos humanos, né, do que alguns ímpios. Tem pessoas sem Deus, sem salvação, que são relativa e moralmente muito boas. Fazem o bem para as pessoas. Tem algumas pessoas que até fazem mais bem, né, realizam coisas, têm um caráter moral superior a alguns crentes. Bom, aquele crente ele vai no crescimento em Deus. A condição dele diante de Deus é de alguém remido, de alguém que está em santificação. Mas Deus não está olhando, bom, esse aqui, não, aquele lá, apesar de ele não ter arrependimento, mas ele é melhor do que esse aqui. Deus não olha dessa maneira. Bom, então eu vou salvar aquilo. Não. Deus não olha as obras, Deus não olha os méritos, Deus não olha o nosso caráter. Então, a porta pela qual nós precisamos entrar para a vida eterna não é o seu caráter, não são as suas obras, não é a sua família, não é a igreja que você frequenta ou participa, mas a porta é única e exclusivamente Cristo. E é a Ele que nós anunciamos, é Ele que nós pregamos. A igreja de Jesus Cristo recebeu uma ordem de pregar o Evangelho. O Evangelho consiste em que Cristo deve ser anunciado como Senhor e Salvador. E é isso que nós temos que fazer. Por quê? A vida eterna, ela consiste em Cristo, ela começa em Cristo, ela parte em Cristo. Jesus é o fundamento da vida eterna. Sem Cristo na sua vida, sem Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você não tem, jamais vai ter condições de ter vida eterna. Olha o versículo 11 aqui de 1 João 5 mesmo. Se você não fechou, está ali, voltando 2 versículos, né? O que João diz aqui? O testemunho é este. Aliás, vamos ler o 10 também, para ficar mais claro. Ele diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, tem a prova, tem a segurança. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna está no Filho de Deus, que não é outro senão Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho que conduz à vida eterna. A vida eterna começa nele. O que crê em Jesus. Não é acreditar que Ele existe. Simplesmente. Tiago 1,19 diz lá que até os demônios creem que Deus existe. Então não é essa a crença, acreditar que existe. Mas é crer de confiar. Note que no versículo 10 aqui, ele diz que as pessoas que não creem no testemunho que Deus deu do seu Filho, estão dizendo que Deus é mentiroso. Não confiam nele. Qual é o testemunho? Onde é que está o testemunho de Deus a respeito do seu Filho? Está aqui. A palavra de Deus é essa. Desde o princípio, desde Gênesis, quando o homem pecou, Deus
apresenta na sua palavra ali, não é um livro para explorar a ciência, para dar explicação para as nossas curiosidades. Esse livro aqui é para explicar quem criou o homem, quem criou todas as coisas, como foi que o homem chegou à condição que ele tem hoje, como pecador, né? A partir do momento que ele pecou, e como Deus proveu o meio de salvar alguns dessa raça pecadora, o Evangelho, e ele apresenta desde lá do começo de Gênesis até o final da Bíblia, até o último livro revelado, que é o Apocalipse, ele revela Cristo, ele fala dele, o Filho de Deus. Quando você rejeita as Escrituras, né, você rejeita Cristo. Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus, porque, como Jesus mesmo disse, são elas que de mim testificam. Ela é o testemunho de Deus. Pega o Velho Testamento, gente. Tem coisa lá difícil de entender, mas você com o tempo vai entendendo melhor. Mas o que o Velho Testamento está apresentando, está falando do Filho de Deus que ia ser mandado para salvar o mundo. E o Novo Testamento revela a vinda dele. Jesus, nós encontramos lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois o relato nas cartas, nos demais livros do Novo Testamento, os relatos a respeito das consequências imediatas da vinda do Filho de Deus, de Jesus, e reforçando aquilo que dizia o Velho Testamento. O Novo Testamento é a doce explicação, a suave explicação do Velho Testamento. Aquilo que Israel não compreendia, muitos puderam compreender através dos ensinamentos dos apóstolos, o que Jesus ensinou para eles, que eles puderam ter os olhos abertos e entender todos os profetas. Por isso eles creram no testemunho de Deus a respeito de seu Filho e creram em Jesus e andaram com ele, e depois que Jesus foi levado aos céus, eles saíram seguindo a ordem de Jesus de ensinar a respeito dele, de falar dele. E esse é o papel que foi dado então à igreja, de anunciar Cristo, para que as pessoas entrem por essa porta, para que elas também tenham vida eterna. Se você rejeitar a palavra de Deus, você está dizendo que ele é mentiroso. A Bíblia diz que é só Jesus quem salva. E Jesus diz que ele veio para buscar o que se havia perdido. Se você achar que você pode se achar por si mesmo, se você achar que a palavra de Deus não é necessária, se você achar que Jesus não é necessário, você está dizendo que Deus é um grande mentiroso, que tudo isso é uma balela, é uma enganação. Mas cuidado antes de chamar o seu Criador de mentiroso. Você mesmo então é uma mentira. Você não vai dizer, não, eu sou uma mentira. Não, eu estou aqui de verdade, olha, eu me belisco, ai! Eu sou real. Sabe por que você está aí? Porque você é real? Porque existe um ser supremo, criador de todas as coisas, que é revelado nas Escrituras. O Deus, Criador, Senhor de todas as coisas. É por isso que você está aí. É por isso que você respira. É por isso que você tem essa vida aqui. Mas você precisa ter mais do que essa vida aqui. Você precisa ter vida eterna, para poder estar na presença de Deus. Você precisa ter vida verdadeira. Bom, e essa vida começa em Cristo. O que crê em Cristo, ele já tem a vida eterna. 1 Timóteo 6. Primeira carta de Paulo em Timóteo, capítulo 6.
Carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 11. Paulo dá alguns conselhos aqui para Timóteo e ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo dá vários conselhos para Timóteo aqui, para fugir de alguns pecados que ele menciona nos versículos anteriores, para ele seguir a justiça, a piedade, o temor a Deus, a fé, o amor, a paciência, né? A mansidão, algumas virtudes do Espírito Santo aqui. Militar a boa milícia da fé, né? Ou seja, servir como um soldado aqui, aplicação no serviço dele, na dedicação a Deus. E ele diz, toma posse da vida eterna. É essa parte que eu quero pegar com vocês. Espera aí. Será que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, faz todas essas coisas e morre para você tomar posse da vida eterna? É isso que ele está dizendo? Ou está dizendo para Timóteo tomar posse da vida eterna enquanto ele está aqui? O que vocês acham? Paulo está falando para ele fazer essas coisas e então morrer para tomar posse da vida eterna? Quem acha? Ninguém? Não? Vocês entendem que Paulo está dizendo que é para, dentre todas essas coisas que ele deve buscar, para ele tomar posse da vida eterna aqui, enquanto ele vivia fisicamente. Quem crê assim? Tá bom, ótimo. Amém? A maioria não crê nada, não entendeu a pergunta, sei lá. Mas é isso. É nessa vida. Tome posse da vida eterna. Ele não está dizendo para Timóteo que ele ainda não tinha a vida eterna. Toma posse da vida eterna aqui é no sentido de se apropriar dela. Aquele que já tem a vida eterna, porque creu em Jesus, ele já tem, como Timóteo, e já tinha feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Todo aquele que creu verdadeiramente em Jesus, confessou sua fé em Jesus, já fez a boa confissão. Você já fez a boa confissão? Você está servindo ao Senhor Jesus? Você confessou o seu nome? Eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, entrego minha vida nas mãos dele. Eu preciso do perdão dele, eu preciso ser remido, lavado no sangue dele, e por isso eu confesso os meus pecados e creio nele como meu Salvador hoje. Você fez aquela boa confissão, tá? No momento que você fez essa rendição diante de Deus, aquela obra de Deus foi feita na sua vida, você tem a vida eterna. Mas nós, crentes, precisamos aprender a nos apropriarmos do que nós temos. É no sentido, você pode ter uma coisa e não usar. Você já pensou, por exemplo, você tem um guarda-chuva, está chovendo e você sai sem ele. De que adianta você ter o guarda-chuva? Ou você tem um carro, mas você deixa ele lá na garagem, você lustra ele, dá aquele polimento, abre a garagem e mostra para o seu vizinho, olha o meu carro, está tinindo, hein? Que bonito esse carro. Aí você fecha a garagem e sai de busão. Todo dia isso. Bom, não estou dizendo, você vai usar o carro todo dia, para ir em qualquer lugar, né? Tem gente que vai na padaria aqui na esquina, ele pega o carro, ele não anda a pé nunca, um sedentarismo, né? Um comodismo.
Mas imagine você ter aquele carro guardado lá, bom, bonitão, e você mostra para as pessoas que você tem, você fala dele, eu tenho um carro legal. É bonito meu carro, hein? Mas você não usa ele, você não se apropria dele. Por que adianta você ter aquilo? Só para mostrar, para dizer que tem? Então, para ilustrar, tá bom? O que Paulo está dizendo aqui é: Timóteo, faça uso, aproprie-se da vida eterna que você tem. Na semana que vem nós vamos ver que diferença faz isso. Quando nós nos apropriamos da vida eterna, o que acontece na nossa vida? Assim, a grosso modo, nós devemos pensar no que isso representa para nós. O fato de nós vivermos aqui já como cidadãos do reino de Deus, de nós estarmos vivendo aqui como se já vivêssemos a eternidade. E na verdade nós já estamos vivendo. É talvez uma fase vestibular, não é para ver se vai conseguir entrar, né? Mas aquela fase em que você está já lá dentro do prédio, mas ainda não adentrou a plenitude do salão onde você vai chegar, né? A gente já está desfrutando de algumas coisas aqui, mas é lógico que nós ainda não temos a plenitude daquela vida gloriosa que nós vamos ter com Cristo, com Deus. Mas nós já estamos na vida eterna e devemos nos apropriar dela para vivermos aqui. O que acontece é que tem pessoas que, embora se digam salvas, se reconheçam como salvas, ainda pensam em viver essa vida aqui como velhas criaturas, como se ainda vivessem para o mundo. E o salvo não vive mais para o mundo, ele vive desde já para o seu Senhor. Amém? A ótica da vida do salvo é diferente. Quando eu vivo como quem já tem a vida eterna, olha, como eu lido com a morte é outra coisa, como eu lido com os bens materiais é outra coisa, como eu trato com Deus é outra coisa, é diferente. Eu já não estou mais vivendo aqui como quem vive para esse mundo, mas vivendo como quem vive para Deus. Eu já não tenho mais medo da morte. Por quê? Porque se eu morrer, eu sei que algo muito melhor, né? Se eu perder essa vida terrena aqui, ou a partir do momento que eu perder, eu tenho algo muito melhor assegurado por Deus. Eu já não tenho mais medo de perder essa vida eterna. Eu já me apropriei dela, porque ela me foi assegurada em Cristo. Isso é uma das coisas importantes que nós temos que compreender a respeito dela. A vida eterna, ela é eterna mesmo. Eu fico pasmo. Eu já ensinei isso, já falei isso muitas vezes aqui. Mas se você já ouviu, tudo bem, vai ouvir mais uma vez. Se você nunca ouviu, ouça e preste atenção. Mas eu fico pasmo quando as pessoas falam a respeito de perder a vida eterna. Se eu falo que um negócio é eterno, eu estou falando que ele é o quê? Que ele dura para sempre. Como é que eu posso perder? Não vai existir mais. Então esquece isso de vida eterna, se você acreditar que perde a salvação. A maioria das
igrejas cristãs ensinam essa atrocidade, porque elas ensinam um hedonismo, eles ensinam uma coisa baseada no homem. Se você permanecer na fé, você vai ser salvo. Porque estão dizendo para você, você depende das suas obras para se segurar, meu amigo. Jesus te deu uma mão, Jesus te ajudou, mas agora se aguenta aí. É isso que eles estão dizendo. Isso não é o que a Bíblia ensina. É lógico que a Bíblia ensina que aquele que está em Cristo, ele vai viver, vai buscar uma vida de justiça, de retidão, de santidade. Amém, irmãos? É lógico, mas não é para ser salvo. Ele vai viver assim porque ele é salvo. É totalmente diferente. Se eu pecar, eu não vou perder a vida eterna. Eu posso ter minha comunhão com Deus prejudicada, e toda vez que eu peco, se eu não me arrepender, se eu não me voltar a Deus, eu vou ter minha comunhão com Deus prejudicada, sim, aquela comunhão íntima com o meu Senhor, mas eu não vou perder a salvação, porque não fui eu quem construiu a minha salvação, ela me foi dada por Deus, e assegurada por Ele. Vida eterna é eterna para valer, não acaba. Evangelho de João, capítulo 10. Nós lemos versículo 28, João 10, 28. Jesus disse, e dou-lhes a vida eterna. Ele dá. Não é a gente que faz. Ele dá a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém, note, ninguém aqui é ninguém. Nenhum ser, nenhuma pessoa. Ninguém implica eu, tá? Eu mesmo não posso me tirar da mão de Deus, se eu já estou lá. Eu não posso me tirar da mão de Deus, nem vou querer, lógico. Você não pode me tirar da mão de Deus. Eu posso sair na rua e alguém pode me dar um tiro na cabeça, tirar a minha vida física, mas ele não pode tirar a minha vida eterna. Nem Satanás pode me arrebatar da mão dele, porque foi Jesus quem deu a vida eterna. E o que ele dá, ninguém tira. Se você acreditar diferente disso, é porque você duvida do fato de que Ele é o Todo-Poderoso. Se você crê que você mesmo pode mudar de opinião, é porque você não está firmado em Cristo. Você está firmado nas suas próprias ideias, nas suas próprias convicções, ou em filosofia que alguém ensinou para você, mas não na palavra de Deus, não em Cristo. Jesus diz que Ele dá a vida eterna, e aqueles que recebem a vida eterna nunca hão de perecer, porque a vida deles é eterna. Ninguém as arrebatará. Ninguém vai tirar da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que mas deu... Jesus aqui engrossou a questão, né? Primeiro ele disse que foi Ele quem deu a vida eterna. No versículo 29 ele diz que foi o Pai quem deu essas pessoas para Ele. Quem foi que pôs os salvos na mão de Jesus? Quem foi? O Pai. Foi o Pai que deu. Ele está dizendo isso. O Pai me deu. Eu dei a vida eterna a eles, porque foi Jesus quem cumpriu a obra expiatória lá na cruz. Mas quem deu esse povo para Ele? Foi o Pai.
Pai que lá na eternidade estabeleceu a salvação em Jesus Cristo. O Pai que lá na eternidade escolheu os seus, aqueles que Ele haveria de salvar. Ele deu, Ele pôs na mão do Senhor Jesus. E aqui Jesus diz: o meu Pai é maior do que todos. Não tem quem possa desfazer as obras de Deus. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, ninguém pode tirar o salvo, ninguém pode tirar aquele que tem a vida eterna da mão de Cristo, da mão de Deus. O que quer dizer aqui é que nós temos uma dupla garantia. Às vezes você vai comprar algum produto na loja, o produto tem a garantia de fábrica. Aí tem aquele negócio de, agora, garantia estendida, né? Eles cobram alguma coisa a mais para você ter garantia por mais tempo. Sei lá, essa garantia da fábrica é de 6 meses. Não, você paga isso aqui, você vai ter garantia da loja por mais 1 ano, sei lá, ou mais 6 meses. Aí você fica tranquilo, né? Fala, não vou ter problema, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho a garantia do fabricante e da loja. Bom, como isso provém dos homens, muitas vezes você ainda fica a ver navios. Mas nós estamos falando aqui de uma dupla garantia divina. O Pai e o Filho, assegurando que nós temos vida eterna e que ninguém tira da mão dele. Porque é obra de Deus, porque a vida eterna consiste em Cristo. É por isso que Ele assegura. Nesse mesmo capítulo de João 10, no versículo 10, Jesus tinha dito o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então aqui nós vemos outra coisa, né, a respeito da vida eterna. E nós vamos concluir aqui hoje, o que nós vamos poder ver é que essa vida eterna que começa a partir do momento em que nós cremos em Cristo, no Filho de Deus, essa vida eterna que é assegurada eternamente por Ele, essa mesma vida eterna, Jesus nos diz que ela é abundante. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. A abundância dessa vida não é só na extensão de tempo dela. A vida é abundante porque é eterna, mas é na qualidade dela também. A vida eterna que Jesus nos proporciona, ela é abundante na extensão, por ser eterna, na abrangência sobre a alma humana, e na qualidade, abundante na qualidade também. Pela extensão é muito fácil de entender, porque, é para durar para sempre. Então é abundante nesse aspecto. Não é para você viver 100 anos, 500 anos, 1000 anos. É para viver eternamente. Ela é abundante na qualidade também, porque ela faz de uma vida que talvez estivesse se afundando no pecado, ela nos leva de volta ao ideal estabelecido pelo Criador. Nós não conseguimos atingir esse ideal, essa perfeição, nesses anos que nós passamos aqui, mas devemos buscar Ele. É aquilo que a Bíblia chama de santificação. E a qualidade de viver como filho de Deus aqui é outra. Mas também nós precisamos pensar a respeito da abundância da vida eterna no que diz respeito à abrangência dela no nosso viver, no nosso pensar. A vida eterna,
já é presente nessa vida e ela tem que transformar todo o nosso ser. Ela é abrangente em tudo. Não fica um quartinho separado. Tem pessoas que não podem chegar a Cristo, não podem chegar a Deus, porque na dureza do seu coração elas não podem se negar a si mesmas. Enquanto elas estão na carne, elas até fariam certas aberturas. Bom, se for para ter a salvação, para ter a vida eterna, para ter o perdão de Deus, eu poderia abrir mão disso e daquilo, mas tem certas coisas que, não, isso aqui não, isso aqui também não. Então ela faz reservas. Aqui Deus não pode mexer. Mas quando existe uma rendição a Cristo, e nós verdadeiramente alcançamos a vida eterna, todas as áreas da nossa vida, todos os cantinhos do nosso coração estão vivendo essa vida nova. Eles estão sujeitos a essa renovação provocada por Deus. Amém? É uma vida transformada. É um processo. Tá? É um processo que nós passamos sendo transformados por Deus. Por isso nós precisamos da palavra dele, que nos alimenta. Por isso nós precisamos de comunhão com Deus, íntima. Por isso nós precisamos de ajuda, da comunhão uns com os outros. Deus provê os meios pelos quais nós vamos sendo, dia após dia, né, de glória em glória, nós vamos avançando num crescimento, no entendimento, no conhecimento de Deus. E onde nós vamos enxergando melhor a abrangência dessa vida nova que nós temos, dessa vida eterna. Se você não vê nada de diferente na sua vida, é porque você ainda não tem a vida eterna. Se você está vivendo a mesma velha vida, então você precisa analisar isso. E aí, nesse caso, é que eu te digo, você precisa compreender o que é a vida eterna. Talvez o que nós falamos hoje, o que nós lemos, já tenha te ajudado a esclarecer um pouco, mas eu te convido a meditar mais sobre isso. Eu convido você a ouvir mais sobre isso, que nós pretendemos fazer nos 2 próximos domingos, sobre a vida eterna, para que você avalie isso. Porque se você não tem, se você tem dúvidas, pelo menos, sobre sua vida eterna, você precisa realmente voltar suas atenções para esse assunto. Você precisa compreender a necessidade e como alcançar a vida eterna. Não é que eu vou te dar a receita do bolo, mas nós temos a receita aqui. A palavra de Deus é que nos encaminha para a vida eterna, porque você precisa crer verdadeiramente no Senhor Jesus para ter vida eterna. E você só vai crer se você ouvir da palavra de Deus. Não tem outro jeito. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você precisa ouvir e entender, e a palavra de Deus falar ao seu coração, para que você entenda realmente o que é o Evangelho, que você entenda realmente a sua situação. Se você estiver sem vida eterna, você está condenado a sofrer eternamente. Não é também por um período de tempo, como alguns ensinam aí. Uma heresia, né? Ensinam, olha, Deus é injusto, que é isso? A Bíblia dizer, uma pessoa vive 70 anos aqui, 20 anos, 30 anos aqui em pecado e vai sofrer eternamente. Deus seria injusto. Amigo, não somos nós que criamos as regras. Um único pecado, uma única ofensa a Deus já nos torna dignos de sofrermos eternamente longe de Deus.
Se você não achar justo, é porque você ainda não tem o entendimento de Deus. Se você conhecer esse Deus santo, como Ele é, você vai entender os motivos dele. Pelo menos em parte. Já que a nossa capacidade é tão limitada para compreender Deus. Queria deixar uma última coisa que é, sabe aquela última cena do seriado que deixa você pensar no próximo capítulo? Nós vamos ler ainda em João 17. Eu estou falando aqui de conhecer Deus. E aqui está justamente uma das questões a respeito da vida eterna. O conhecimento de Deus. João 17, quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele disse assim, olha, versículos 1 a 3 nós vamos ler. Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus diz aqui, que ele repete nesse versículo 2 aquilo que nós lemos lá no capítulo 10, 28 e 29, que foi o Pai quem deu aqueles na sua mão, para que ele lhes desse a vida eterna. E aí no versículo 3 ele explica o que é a vida eterna, que é conhecer única e exclusivamente a Deus, por Deus verdadeiro, como o Deus verdadeiro, e a Jesus como o Salvador, a quem esse Deus verdadeiro enviou. Mas se engana se você pensar que esse conhecer é saber da existência. A palavra conhecer, a nossa própria palavra conhecer em português, ela já é muito vasta no significado dela. Conheceu alguém, tanto você foi apresentado a alguém, como conhecer alguém, pode falar de uma intimidade que você tem com essa pessoa. Na própria Escritura nós vemos a tradução, e tal pessoa conheceu a sua mulher e ela concebeu. Pode ser até o conhecimento no sentido daquela intimidade conjugal. A palavra conhecer, ela é bem abrangente. E a palavra original aqui não é mais pobre do que em português. Muito pelo contrário. Mas ela fala de um conhecimento de Deus aqui, aquele conhecimento íntimo de Deus, um conhecimento verdadeiro. Não é só um conhecimento de, bom, eu já ouvi falar dele. Eu sei quem é. Deus? Bom, Deus é aquele que criou tudo, é aquele da Bíblia? Não, não é isso. Como a gente fala, conhece o Paulo? Sim, o esposo da Andréia? Sei quem é. Não é esse conhecimento, é o conhecimento íntimo de Deus. Mas sobre isso nós vamos falar, então, na semana que vem, tá? Mas a vida eterna, então, nós vemos que ela é eterna mesmo, ela é dada por Deus, ela começa por Cristo, porque ela consiste em Cristo, que é a porta que nos leva à vida eterna, Ele é o caminho que nos leva à vida eterna, e nós vemos que a vida eterna também começa aqui. Nós já vivemos a vida eterna, nós devemos, irmãos, nos apropriar dela. A vida eterna consiste em conhecer
a Deus. A vida eterna é esta: que conheçamos a Deus por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, como é esse conhecimento? Será que você já tem? Ou será que não? Então, espero que você esteja em oração, em busca de conhecer mais disso, de compreender mais de Deus. E que nós possamos estar juntos meditando na palavra de Deus na semana que vem a respeito desses assuntos. Mas, acima de tudo, que você possa estar avaliando se você tem a vida eterna, se você está vivendo, se você tomou posse da vida eterna. Irmão, irmã, se você não tem a vida eterna, eu não posso te chamar ainda de irmão ou irmã em Cristo, mas meu amigo, minha amiga, que você possa sim conhecer Cristo e conhecer a Deus como o Deus da tua vida. Não só aquele a quem você recorre em alguns momentos de aflição, mas o Deus presente em todo momento da sua vida. Aquele Deus que dá vida por seu Filho Jesus, que dá vida abundante, e que a vida dele possa tomar conta de todo o teu ser, de toda a tua alma, todo o teu coração. Vamos orar.